Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão, dia 11 de outubro de 2025. Separei para vocês aqui 8 jogos nessa rodada, tá? E no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto e vou deixar um bingo também, tá, galera? Sabadão, final de semana, então vamos brincar aí, fazer um bingo. Vou tentar elaborar o bingo aqui com a assertividade mais alta possível, né? Pelo menos com a porcentagem, né, de acerto bem alta. E vamos ter esse bingo aí no finalzinho do vídeo, tá? E já vou pedindo ajuda de vocês aí, né, como gratidão, para você deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá, galera? O like aí vai estar fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço diariamente aqui para vocês e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então vamos tentar buscar aí 500 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. Quem ainda não foi inscrito aqui no canal também, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado, assim você vai estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E deixa seu comentário também, que é importante, né? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão de vídeo novo, o que tá achando aí dos palpites, dos bilhetes, tá? O comentário é importante para eu melhorar cada vez mais o canal Bet Green para vocês, tá show, galera? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, tiver interesse, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. A grade de jogos que a gente vai ter nessa rodada são esses jogos aqui, ó. Copa do Mundo, qualificação Europa, Países Baixos, segunda divisão, né, que é o holandês, segunda divisão, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A, né, jogo atrasado aqui do Palmeiras contra o Juventude, e Campeonato da Argentina aí, torneio Betano, encerramento. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, é o jogo da Copa do Mundo aí, qualificação Europa, né? Jogo entre Noruega, que joga em casa, contra Israel. 1h da tarde esse jogo aí bem interessante, porque Noruega tá 100% nesse grupo, né? Esse grupo I aí, onde tem a Noruega 100%, com 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, bem próximo aí de garantir a classificação para a Copa do Mundo, né? Que vai ser bem interessante, né? Assistir o Haaland disputando a próxima Copa do Mundo. E do outro lado a gente tem Israel aí, que ainda tá na briga aí junto com a Itália para conquistar essa segunda vaga, né? Israel que tá com 9 pontos, mesma pontuação da Itália, porém tem um jogo a mais do que a Itália, né? Vale ressaltar isso, né? Mas é uma equipe chata, né? Uma equipe aí complicada, mas acredito que o fator de estar jogando em casa diante de sua torcida, a Noruega é favorita demais. Especialmente que no primeiro jogo a Noruega venceu jogando lá em Israel, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, ó, o último jogo aí que foi em março desse ano, a Noruega venceu lá em Israel por 4-2, né? Então tudo indica que vai ter mais uma vitória aí da seleção da Noruega, né? Junto com Haaland e companhia aí, vai buscar aí esse 100% nesse grupo, que vai ser bem interessante aí, né? Como eu falei, assistir a Noruega na próxima Copa. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa -1 handicap asiático, né? Noruega para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para Noruega. Agora, próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter Países Baixos, segunda divisão, né? O nosso querido holandês da segunda divisão aí. A gente vai ter o Emmen, né? O FC Emmen, jogando em casa contra o Eindhoven. 1h45 da tarde, né? 13h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 12. E as duas equipes não estão bem, né? Início de campeonato aí bem fraco aí das duas equipes, especialmente que o Emmen, que é uma equipe que sempre costuma brigar ali na parte de cima da tabela, né? Pelo menos na última temporada quase conseguiu subir para a primeira divisão, e nesse exato momento está em 15º lugar com 10 pontos, e o seu rival aqui, o Eindhoven, é em 14º lugar com 11 pontos, né? Diferença apenas de 1 ponto, né? E como vocês podem ver aí, o Emmen conquistou apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Vem de 3 derrotas seguidas aí nesses últimos 5 jogos, e o Eindhoven pior ainda, né? 1 empate e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. O que pega aqui nesse jogo, galera, é que o Eindhoven costuma ter aí um desempenho bom contra o Emmen, né? A gente vai ver aqui nos últimos 5 jogos, uma vitória do Emmen e 3 vitórias do Eindhoven, né? E um empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então isso aí vale a pena a gente analisar bem, porque eu entraria aqui com o favoritismo do Emmen, né? Porque querendo ou não, jogando em casa e tudo mais, porém no confronto direto aí o Eindhoven costuma surpreender. Então, para evitar qualquer tipo de resultado adverso, né, a gente vai pegar aqui o mercado de gols, né? Nossa primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais jogos aqui da qualificação Copa do Mundo Europa. A gente vai ter aqui Bulgária contra a Turquia.
3h45 da tarde esse jogo, né? A gente vai ver aí que a Bulgária não venceu ninguém até o momento, né? 2 jogos, 2 derrotas, não marcou gol também. E a Turquia, por sua vez, na estreia acabou vencendo a Geórgia fora de casa, mas no último jogo tomou uma cipuada de 6-0 para a Espanha, né? Isso lá na Turquia. Acredito que a Turquia tem uma seleção melhor do que a Bulgária, né? Cá entre nós. E eu vejo sim favoritismo para a Turquia vencer. Especialmente está pagando uma odd aí de 1,35, 1,40 em média. A gente vai ver aqui que a Bulgária, nos últimos 5 jogos, contando aí Liga das Nações da UEFA e amistoso, 4 derrotas e um empate, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos. E a Turquia, por sua vez, aí contando jogos amistosos, Liga das Nações da UEFA e eliminatória aqui da Copa do Mundo, conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, né? Ou seja, uma campanha melhor do que o seu rival aí, que é a Bulgária, né? Confronto direto aqui teve 3 jogos, né? 3 amistosos, na verdade. Bulgária venceu uma e Turquia venceu 2, né? O jogo mais recente, entre aspas, foi em 2015, tá? Só de curiosidade mesmo, porque como tem muito tempo, não serve assim como estatística, porque as seleções mudaram muito, né? 10 anos para cá mudou muita coisa. Na minha opinião, a Turquia tem sim favoritismo para vencer pelo elenco que tem, se jogar o que sabe. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica fora vence, né? Turquia para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para a Turquia. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Espanha contra Geórgia. Um jogo aí que, na minha opinião, Espanha é favorito demais, né? 3h45 da tarde esse jogo. Espanha que está 100% aqui no grupo E, né? São 2 jogos e 2 vitórias aí, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. Na estreia venceu fora de casa a Bulgária 3-0. No último jogo meteu uma goleada para cima da Turquia 6-0. Já a Geórgia na estreia perdeu para a Turquia em casa e no último jogo venceu a Bulgária por 3-0. Confronto direto aqui, que é interessante. A gente vai ver que a Espanha venceu os últimos 5 jogos, né? O mais recente aí foi ano passado, né? Em junho do ano passado, onde a Espanha venceu de goleada por 4-1, né? E a maioria dos jogos a Espanha vence tranquilo, né? Tirando esse jogo 2021, onde foi um 2-1, né? Agora os outros 4-0, 7-1, 3-1, 4-1. Então, assim, favoritismo total aí para a Espanha vencer esse jogo. Acredito até numa vitória no primeiro tempo, né? Então a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 para a Espanha. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Portugal contra Irlanda, também aí pela Copa do Mundo qualificação. A gente vai ter aí Portugal jogando em casa, esse jogo que acontece 3h45 da tarde. Portugal 100% até o momento, né? 2 jogos, 2 vitórias. Na estreia venceu a Armênia fora de casa 5-0 e no último jogo, jogo bem emocionante contra a Hungria, né? Venceu fora de casa por 3-2. Já a Irlanda na estreia empatou contra a Hungria 2-2 e no último jogo perdeu para a Armênia por 2-1, né? Então, pegando pela lógica aqui, Portugal vai vencer esse jogo tranquilo, especialmente que está com a seleção muito boa, né? Os últimos 5 jogos de Portugal, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos da Irlanda, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, Portugal venceu 3 vezes, Irlanda venceu 1 e teve 1 empate, né? O jogo mais recente foi em junho do ano passado, um amistoso, e Portugal venceu por 3-0. E como a gente está falando de momento e de elenco, Portugal favorito demais para vencer esse jogo no primeiro tempo, tá, galera? Então, primeira opção, casa vence no primeiro tempo, né? Vitória do Portugal aí no primeiro tempo. E a segunda opção, casa mais de 2,5 gols. Portugal para marcar 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 para Portugal. Agora vamos aqui para a Série B. Série B do Brasileirão aí a gente vai ter o Atlético contra o Goiás. 4 horas da tarde esse jogo. A equipe de Minas, né, de Minas Gerais contra uma equipe de Goiás. E a gente vai ver aí, né, a classificação favorável para o Goiás, né, que está na vice-liderança aí com 51 pontos. Se vencer esse jogo vai a 54, né, não pega a liderança aí que é do Coritiba, mas pelo menos se mantém aqui no grupo dos 4 melhores e joga pressão aí para Chapecoense, Criciúma, principalmente aí Novo Horizontino, Atlético Paranaense e Remo, que são equipes que estão de fora aqui, mas pode entrar nessa briga, né? Já o Atlético está aí tentando se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento, né? Está com 36 pontos, vencer vai a 39, continua aqui no meio da tabela para baixo, mas pelo menos se distancia bem, né? No último jogo aí meteu uma goleada para cima do Operário, né? Fora de casa venceu por 4-1, né? Então vai vir motivado para esse jogo. Os últimos 5 jogos do Atlético, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Goiás, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto aí teve o jogo do primeiro turno e o Atlético venceu
lá na casa do Goiás por 2-1, né? Então tem que tomar cuidado aí com esse time do Atlético, que é uma equipezinha chata, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é o mais de um gol e meio, na minha opinião aí tá muito bom de bater, né? Esse mercado aí de mais de um gol e meio, e pagando uma odd boa, né? De 1,45 a 1,50 em média. E a segunda opção a gente arrisca aqui um ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Argentina, encerramento. A gente vai ter aí o jogo entre o Banfield contra o Racing Clube, né? Válido pela 12ª rodada, 6 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver aí as duas equipes no meio da tabela, né? O Banfield 14 pontos aí em 11º lugar. E em 12º lugar a gente tem o Racing Clube com 12 pontos, né? Duas equipes aí bem distante entre aspas, né? Tá aqui de fora, mas se vencer entra aí no embolo aí, que esse campeonato tá bem disputado por sinal, né? No confronto aqui direto a gente vai dar uma olhada, o Racing venceu 3 vezes, o Banfield venceu uma e teve um empate, né? Então assim, mesmo jogando fora de casa eu vejo o favoritismo do Racing para vencer esse confronto, né? Só que é aquilo, né? O Banfield jogando em casa vai tentar surpreender e a gente vai ter duas opções nesse jogo, né? Mercado de gols, um ambos marco aqui também seria interessante, né? Um pouco mais arriscado, mas seria interessante. E talvez um empate ou vitória do Racing, tá? Aqui a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica fora o empate, né? Racing ou empate, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. E agora o nosso último jogo, joguinho atrasado aqui do Brasileirão Série A, né? Jogo que era para acontecer na rodada 12. A gente vai ter o Palmeiras, né, jogando em casa contra o Juventude. 7 horas da noite esse jogo. Palmeiras que vai em busca aí de mais uma vitória para poder se distanciar aí na liderança, né? Atualmente a equipe está com a mesma pontuação que o Flamengo, porém tem esse jogo a menos, né? Então vai completar aí 26 partidas e ter o mesmo número de jogos do Flamengo aí, isso completando esse jogo contra o Juventude, né? Então se o Palmeiras vencer vai a 58 pontos, abre 3 pontos de vantagem aí para cima do Flamengo, que é importante, que a gente sabe aí que são duas equipes que vão brigar até o final, né? Junto com o Cruzeiro também, que é uma equipe que ainda está na briga, né? Porém o Cruzeiro já tem 27 partidas, né? Por isso que eu descarta um pouquinho mais, ainda tem campeonato, né? Mas acredito que são essas três equipes aí que vão brigar por título mesmo, principalmente Palmeiras e Flamengo. O Juventude, por sua vez, está aí na zona do rebaixamento, situação bem complicada, né? Porque mesmo vencendo esse jogo, não sai da zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, né? Não venceu. E tem a questão aí de ter a pior defesa do campeonato, com 48 gols sofridos até o momento, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos aí do Juventude, 2 empates, 3 derrotas, como eu falei, né? Palmeiras venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos aí desse confronto, né? Então, assim, favoritismo total aqui pro Palmeiras vencer, e acredito até aí numa vantagem bem considerável pro Palmeiras, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa mais de um gol e meio, né? No caso Palmeiras para marcar 2 gols ou mais nesse jogo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto e logo em seguida, né, no finalzinho aí, o nosso bingo da rodada, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso bilhete desse sabadão, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo aqui eliminatória Copa do Mundo aí da Europa, né, jogo entre Noruega e Israel. A gente pegou vitória simples da Noruega nesse jogo. Aí, segundo jogo também aqui pela qualificação aí Copa do Mundo Europa, jogo entre Espanha e Geórgia, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo atrasado entre Palmeiras e Juventude, a gente pegou vitória simples do Palmeiras. No final a gente teve uma odd de 2,3. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 203,70. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bingo. Nosso bingo da rodada aí, não inventei muita coisa, tá, galera? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui apenas 4 jogos no nosso bingo, tá? O primeiro jogo aqui, eliminatória Copa do Mundo Europa, jogo entre Espanha e Geórgia. A gente botou Espanha para vencer o primeiro tempo. Aí o segundo jogo aqui, Portugal e Irlanda. A gente colocou Portugal para vencer o primeiro tempo.
Terceiro jogo, Série B do Brasileirão, jogo entre Atlético e Goiás. A gente botou aqui, o Atlético para marcar um gol, pelo menos, tá? Independente do resultado final, o Atlético tem que marcar um golzinho aí nesse jogo. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Palmeiras e Juventude, a gente colocou aqui Palmeiras mais um gol e meio, né? No caso, Palmeiras tem que marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. A gente teve uma cotação aqui, galera, uma odd, né? De 3,92. Eu, particularmente, aqui fiz uma entrada aqui de R$50 para ter um retorno potencial aqui de R$206,13, tá, galera? Esse daqui é o nosso bingo da rodada, que, na minha opinião, ficou bem tranquilo, né? Não inventei muito, não coloquei muitos jogos, tá? E ficou uma oddzinha, assim, bem razoável, né? Uma odd de quase 4, né? 3,92. Na minha opinião, tem grande chance aí desse bingo bater. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Só lembrando a todos vocês que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Você clica no link e já vai direto pro bilhete pronto, não precisa ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada. Lembrando que eu fiz lá na Estrela Bet, né? Então, se você não tiver conta lá, já clica nesse link, faz seu cadastro lá e aproveita as vantagens dentro do site, as promoções que tem diariamente e aproveita também para fazer o bilhete da rodada e o bingo, tá show? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!